Olá! Nesses vídeos nós vamos falar sobre o sistema nervoso, e principalmente uma introdução ao sistema nervoso, a sua organização. Então, nossos objetivos seriam justamente apresentar as divisões básicas do sistema nervoso, algumas células do sistema nervoso, em especial os neurônios. Também vamos falar um pouco do desenvolvimento dessas células, ou seja, um pouquinho de embriologia. E por fim, falar bem brevemente sobre as subdivisões do sistema nervoso, cada uma delas, e suas características. Para isso, a gente vai utilizar a seguinte bibliografia. Seria o Medical Physiology, desses autores, Boron e Beaupaet, segunda edição revisada da Elsevier, e o brasileiro 100 bilhões de neurônios, Roberto Lente, também na segunda edição. As figuras também são inspiradas nesses dois livros. Bom, o sistema nervoso é considerado hoje em dia o sistema mais complexo, talvez porque a gente conheça muito pouco a seu respeito ainda. Ele executa muitas funções e nós podemos relacionar todas elas, ou a grande maioria delas, ao seguinte princípio. Você, ser humano, tem um estímulo, qualquer que seja, ou está sujeito a um ambiente qualquer que seja, que tem certas características que vão influenciar a sua pessoa. Muito bem. Você vai sentir isso. Você também pode sentir isso dentro de si mesmo. Seja no nível consciente, você sentir uma dor, por exemplo, na barriga, seja no nível inconsciente. O seu corpo, de maneira geral, tem essa sensibilidade. E a partir daí você vai tomar medidas também no nível consciente e no nível inconsciente. Então você vai executar ações. E o sistema nervoso se propõe a mediar todo esse processo. Bom, a partir de agora vamos ver então as divisões básicas do sistema nervoso mais utilizadas na literatura. Pois bem, aqui nós temos um corpo humano visto de costas. E o que está mais ou menos desenhado seria o sistema nervoso. A divisão é mais ou menos arbitrária, e a mais comum é classificar a parte do encéfalo, do cérebro, e da medula como sistema nervoso central. Vamos chamar de SNC. Enquanto que tudo que não é isso é, portanto, o sistema nervoso periférico. Vamos chamar de SNP. Outra maneira de pensar sobre isso é sabendo que o sistema nervoso central é coberto por 3 membranas, as meninges. Então existe como que uma cobertura em todo o sistema nervoso central por 3 meninges. Sendo que a mais externa e também mais dura, digamos assim, a mais resistente, é chamada de dura mater. A do meio é chamada de aracnoide. E finalmente aquela que está em contato bem próximo e é bem fina com as partes do sistema nervoso é chamada de pia mater. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso periférico é toda aquela região que também consiste em sistema nervoso, mas que está fora dessa cápsula de dura mater. Está fora da dura mater. Os elementos do sistema nervoso periférico são essencialmente os nervos e suas terminações nervosas. Então você inclui nisso daí elementos sensoriais, quer dizer, receptores sensoriais de vários tipos, para vários tipos de estímulo. Elementos do sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar daqui a pouco, pode ser até considerada uma divisão separada do sistema nervoso. Gânglios periféricos, que seriam conjuntos de células nervosas concentradas em pequenas regiões. Enfim, os nervos motores, que vão gerar, por exemplo, movimento muscular ou vão gerar a ação de glândulas, vão inervar glândulas e fazer com que elas liberem ou não determinadas substâncias. Então, basicamente, são esses elementos que se encontram no sistema nervoso periférico. Sobre os nervos especificamente,
Eles também são chamados de nervos aferentes, normalmente quando eles trazem o impulso nervoso ou a informação, né, que é traduzida por meio do impulso nervoso, para o sistema nervoso central, para ser processado, pode ser processado no cérebro ou direto na medula mesmo, e nervos eferentes, quando eles partem do sistema nervoso central para a execução de alguma ação. Nervos eferentes. Nós temos ainda o sistema nervoso autônomo, pode ser considerado outra divisão do sistema nervoso, vamos chamar de SNA. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre ele adiante e também um vídeo separado só sobre o sistema nervoso autônomo. Mas, em termos gerais, seria aquela parte do sistema nervoso que regula e controla funções viscerais dos órgãos internos, né, para manter a homeostase. Ele funciona mais ou menos da mesma maneira. Um nervo aferente leva uma informação de algum órgão para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central, num reflexo, manda de volta alguma ação a ser tomada naquele órgão-alvo. Muitas vezes os nervos aferentes e eferentes caminham juntos, perto um do outro, as vias, né, caminham no mesmo nervo, muitas vezes. Já que dentro do mesmo nervo, você pode ter vários neurônios, sobre os quais a gente vai falar depois. Pois bem, sobre as células do sistema nervoso, nós temos basicamente dois tipos de células. Os neurônios, que são células especializadas em comunicação elétrica, quer dizer, em sinalização. E as células da glia, neuroglia. E esse termo, na verdade, é utilizado para falar de vários tipos celulares que estão no sistema nervoso central, assim como os neurônios, mas que têm funções diversas, né? E são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Esses dois tipos celulares estão tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, apesar de existirem algumas diferenças. Bom, vamos tentar detalhar um pouquinho mais cada uma delas, começando pelos neurônios. Bom, generalizando completamente, esse seria um neurônio típico, digamos assim. Ele tem basicamente 4 partes principais. Seria a primeira o corpo, também chamado de soma ou pericário. Os dendritos, que são essas estruturas aqui, ó, que se afunilam a partir do corpo e se ramificam bastante. O axônio, que seria essa estrutura mais longa e afilada, que não se ramifica, pelo menos inicialmente, né, no decorrer do seu percurso, e também não se afunila. E finalmente a última estrutura, que seriam aqui os terminais pré-sinápticos. Aliás, deixa eu desenhar melhor. Pronto, agora sim. É que eles têm um aumento nas suas estruturas no seu término. Bom, como o próprio nome sugere, pericário é aquela parte da célula que está ao redor do núcleozinho aqui de azul. Ele contém, então, as principais organelas celulares, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi. E a síntese e o processamento de proteínas aparentemente se dá justamente nessa região da célula. Pois bem, os dendritos são esses processos que, como eu disse, se afunilam e depois se ramificam bastante. E eles são especializados em receber informação. Ou seja, as suas membranas têm bastantes receptores que se ligam e respondem, portanto, a estímulos causados por neurotransmissores, que é o que acontece na sinapse química, a mais utilizada no sistema nervoso quando ele está, pelo menos, totalmente formado. Então ele é capaz de, após receber esse estímulo, excitar a membrana e, portanto, excitar como um todo o neurônio.
O axônio é essa bela estrutura maior, como eu falei, que começa também por uma espécie de afunilamento aqui, seria o cone de implantação. Depois segue para o seu segmento inicial, talvez eu devesse ter desenhado um pouquinho maior essa parte aqui que já não se afunila mais. E aí começam as bainhas de mielina, né? Essas regiõezinhas azuis aqui. Bom, não sei se são bem azuis, né? Na verdade eu sou daltônico, mas essa cor que está aqui representada. Esse segmento inicial aqui, que não tem mielina, é relativamente importante porque supõe-se que é nele que se iniciam os picos. Quer dizer, é nele que começa normalmente um potencial de ação resultante de vários eventos elétricos que ocorrem no corpo, né? E nos dendritos. O axônio, além dessas outras características que o diferenciam dos dendritos, também são muito compridos em várias situações ou locais do corpo, podendo se estender por mais de 1 metro. Então é importante saber que para manter-se dessa maneira e manter suas funções metabólicas, ele é nutrido e tem como suporte no citoplasma, que a gente vai chamar de axoplasma, no axônio, um citoesqueleto vigoroso, que tem microtúbulos, microfilamentos e proteínas especiais, que carregam as substâncias, as vesículas que são produzidas aqui no corpo, para os seus terminais. E do mesmo modo, quando necessário, carregam de volta substâncias, ou metabólitos, ou mesmo substâncias que têm que retornar para o corpo, também tem um transporte carregado por proteínas que são diferentes. Para a ida e para a volta, a gente chama esse movimento de retrógrado, quando está voltando de volta para o corpo, e anterógrado, quando está indo rumo aos terminais pré-sinápticos. Só para se ter uma noção do comprimento que o axônio pode chegar, em também muitas situações, ele chega a ter 1000 vezes mais citoplasma, o axoplasma, do que o existente no pericárdio, quer dizer, no corpo. Então, ele é especializado em enviar informação, enviar mensagem por meio de estímulo elétrico, por meio da eletricidade mediada pelos íons. Então, são importantes essas bainhas de mielina por isso. Entre elas, você tem os nodos de Ranvier, os nós de Ranvier, ou mesmo nódulos de Ranvier, pode ser encontrada essa terminologia. E o processo de condução elétrica, ao invés de se dar continuamente, por meio do comprimento do axônio, ele se dá por meio de saltos, de nódulo em nódulo de Ranvier, tornando esse processo muito mais rápido do que seria caso não existissem essas bainhas de mielina. Além disso, elas são excelentes isolantes elétricos, fundamentais para que não haja excitação de células vizinhas quando não se deseja isso. Finalmente, você tem os terminais pré-sinápticos, que vão formar sinapses com normalmente dendritos de outros neurônios, mas também pode ser com o corpo celular, até mesmo com o comecinho do axônio de outros neurônios. E no caso do neurônio motor, não é necessariamente um outro neurônio com quem ele vai fazer a sinapse, mas com outros tipos de células, como músculos, glândulas. Então vamos colocar o normal, que seria um axônio fazendo contato aqui com o dendrito de outro neurônio e, portanto, fazendo uma sinapse. Na sinapse, como vocês podem ou não saber, ocorre um contato muito próximo entre a membrana desse terminal pré-sináptico e a membrana do dendrito do neurônio, mas eles não se tocam. Então, fica uma fenda entre as duas membranas e, a partir desse terminal pré-sináptico, são liberadas substâncias, os transmissores moleculares, que vão, então, para os receptores na outra célula, nesse caso aqui, outro neurônio. Outra característica importante dos neurônios é que eles transmitem informação normalmente num único sentido, né? Eles são
polarizados. Isso porque ele tem nas suas partes, diferentes partes, diferenças grandes em termos de conformação da membrana, em termos de moléculas e proteínas que compõem a membrana e por aí vai. Pois bem, esse seria um neurônio básico, mas não necessariamente o neurônio vai ser assim. Então vamos estudar ou ver alguns tipos de neurônio gerais. Vamos falar rapidamente sobre dois tipos de classificação dos neurônios. O primeiro em relação à geometria. Neste caso, as células podem ser piramidais, mais ou menos assim, né? Piramidal. Só lembrando que o neurônio não necessariamente precisa ter aquelas bainhas de mielina no seu axônio. Muitos neurônios são desmielinizados, não tem mielina. Então tem o piramidal e o estrelado, célula estrelada. Mais ou menos desse jeito aqui. Como se tivesse muitos dendritos, né? Uma enorme área para receber estímulo e poucos axônios bem definidos. E pode interagir, portanto, com muitas células. Então esse é um tipo de classificação. A outra é por meio do número de processos, de modo que o neurônio pode ser unipolar, mais ou menos assim, quer dizer, todos os processos saem de um só lugar. Temos o bipolar, você já pode imaginar. Você tem dois processos saindo do corpo. E o multipolar, que é aquele que a gente já estudou. Pois bem, esses primeiros são bem comuns nos gânglios dorsais que tem na coluna, né? O segundo aqui, o bipolar, não é muito comum. E um exemplo clássico seria a célula da retina bipolar. O multipolar, por exemplo, ele é bem comum. E ele seria o neurônio motor, né, da medula espinhal, por exemplo. Bom, queria finalizar falando um pouquinho sobre células da glia. Como eu disse, elas têm estruturas e funções diversas, então eu vou só citar alguns exemplos que estão presentes ou no sistema nervoso central ou no periférico. Então, no sistema nervoso central, nós temos, dentre outras células, os oligodendrócitos. Há também astrócitos, células da microglia, mas isso vai ficar para outro momento. No sistema nervoso periférico, nós teremos as células de Schwann. Bom, em geral, as células da glia fornecem o aparato de sustentação do sistema nervoso. Elas estão bem juntas, tem pouco espaço extracelular. E, em especial, essas duas células aqui têm a mesma função, que seria prover aquela bainha de mielina para os axônios. A diferença, além de que uma fica no sistema nervoso central, outra no periférico, é que os oligodendrócitos, de um só oligodendrócito, são lançados vários processos, e esses processos formam a bainha de mielina. Enquanto que nas células de Schwann, ela só consegue formar uma bainha de mielina e fica lá grudadinha no axônio. Muito bem. Então, por enquanto a gente fica por aqui e a gente continua aqueles objetivos de aprendizagem no próximo vídeo.